Quarta-feira é dia de Capital Sustentável com o nosso notável especialista em sustentabilidade, Carlo Pereira. E o nosso assunto de hoje não poderia ser outro. A nova onda de tensão comercial entre Brasil e Estados Unidos, com essa tarifa de 50% anunciada por Trump para entrar em vigor em 1º de agosto. E ainda tem a investigação aberta pelo governo americano sobre práticas do Brasil em setores como tecnologia digital, agricultura e meio ambiente. Carlo, boa noite. Sempre muito bom conversar com você às quartas-feiras. Vamos lá, o que está por trás dessa nova ofensiva comercial dos Estados Unidos contra o Brasil? É uma questão pontual ou parte de algo maior na geopolítica global? Boa noite, Cris. Olha, a gente pode olhar de várias maneiras, né? Podemos, por exemplo, falar com relação aos BRICS, com relação à proposta de desdolarização, né? Que a gente sabe que tem ali nos BRICS, me parece que aos poucos vai avançando, né? Agora, no entanto, Cris, eu conversando com um parceiro que é uma empresa de lobby nos Estados Unidos é legalizado, né? E a gente tem que avançar nisso no Brasil também. E ele coloca uma coisa que eu achei bastante interessante, tá? Que ele coloca, olha, primeiro, ele faz uns alertas ali que a gente já sabe, mas sempre surpreende, sempre assusta, né? Hoje o Brasil não tem pessoas fazendo lobby para o país nos Estados Unidos, né? Ele ainda comentou, ele falou, olha, eu conheço uma única empresa brasileira que tem um escritório de lobby nos Estados Unidos. Isso não é normal, né? Ainda mais para um país do tamanho do Brasil, né? E do tamanho dos Estados Unidos. Então deveríamos ter uma presença. Mas além disso, ele está falando em Washington, certo? Ele está falando, na verdade, que a diplomacia do Trump é uma diplomacia não em Washington, mas é uma diplomacia em Mar-a-Lago, né? No seu famoso resort ali, tá? Então, onde eu quero chegar com isso, Cris? Quero chegar e fazer coro a analistas estrangeiros e o próprio Paul Krugman, por exemplo, né? O laureado de economia, que fala muito com relação ao quê? Que, na verdade, a questão comercial, sem dúvida, é importante, mas também tem um movimento, sim, com relação ao presidente Bolsonaro, né? Então, por isso que ele reforça que a gente deveria fazer, sem dúvida nenhuma, um esforço maior. Vamos lembrar, a gente não tem embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Cris, né? Então, assim, é uma decisão do país norte-americano, é uma decisão dos Estados Unidos. No entanto, tem que ter um esforço do nosso lado nesse sentido também. Então, por isso que eu queria reforçar esse ponto. Claro que, entendo eu, que a gente tem que separar o que tem na carta e também o que tem na seção 301, né? A carta, ela fala em questões políticas e fala em questões comerciais. O penúltimo parágrafo da carta, se a gente se atentar, ele fala, então, numa questão de se a gente resolver as questões comerciais, a gente fica tudo bem, né? Com relação à seção 301, falar muito rapidamente nela, bem comentou você, né, Cris, falando aqui do PIX, que tem ali um foco. A gente fala também de tarifas presenciais, então alguns preferenciais, alguns produtos específicos. Eu acho que é justo os Estados Unidos questionar, né? Se a gente concorda ou não, eu acho que o questionamento ele é válido, né? Numa relação qualquer. Agora, o que me chama atenção, sobretudo, é com relação a desmatamento, né? Que a gente sabe que questões ambientais não é ali uma grande preferência, uma grande prioridade do governo Trump. E o outro ponto é com relação à corrupção. Eu não escutei ainda nenhum analista falando sobre isso, mas muito brevemente, o Trump, ele há pouco tempo, ele suspendeu o FCPA. FCPA, Cris, é a lei anticorrupção dos Estados Unidos com relação à corrupção de empresas americanas e agentes públicos fora dos Estados Unidos e também de empresas que são listadas ou tenham qualquer relação com os Estados Unidos, né? Então, uma vez que ele suspendeu, ele falar na questão de corrupção, lembrando que a FCPA, que é de 77, foi quem, então, baseou Convenção de OCDE e Convenção da ONU anticorrupção, né? Então, por isso que eu vejo isso de maneira bastante curiosa, para dizer o mínimo, sem dúvida nenhuma. Como é que o Brasil, Carlo, pode reagir de forma estratégica, sem entrar em confronto direto, mas também sem abrir mão da nossa autonomia?
Claro. O Cris, o Kissinger, Henry Kissinger, né, um diplomata americano, pai da diplomacia contemporânea, bastante controverso também, ele tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte, ele fala, ó, ser inimigo dos Estados Unidos pode ser perigoso, né? Aí ele vem e diz, mas ser amigo pode ser fatal, né? O que ele quer dizer com isso, e essa frase ela é sempre trazida à baila em momentos como esse, que é o seguinte, a gente tem sim que, claro, como eu comentei, ter uma relação saudável com os Estados Unidos, dada a importância do país para a gente, comercialmente e financeiramente como um todo, né? É sempre bom a gente separar da parte só comercial com a parte financeira no todo, né? Como o amigo da Anshan nos colocou aqui, uma coisa é a questão comercial, né? Outra coisa é a questão financeira como um todo investimento direto que tem dos Estados Unidos no Brasil, por exemplo, né? Então, um país que, e a gente viu também há pouco, falando de mais de 3 milhões de empregos das 10 mil empresas que importam para os Estados Unidos. No entanto, é óbvio, e a gente já viu isso ao longo da história, a gente não pode também ter ali um alinhamento direto, né, e incondicional, como é o termo diplomático, com os Estados Unidos, né? A gente tem que pensar na nossa soberania, na nossa autonomia, e o Brasil sempre fez muito bem esse papel de dialogar com diversos lados ali e conseguir extrair o que tem de melhor nos dois lados, né? Carlos, muito obrigada. Como eu disse, é sempre um prazer ter você aqui às quartas-feiras, então até semana que vem. Até, obrigado.